Muito bem. Este livro de Daniel. Leram os 12 capítulos? Espero que sim. Deixa-me só abrir aqui a palavra de Deus. Daniel. O livro de Daniel engana, sabem? Tem 12 capítulos, mas podia ter 80. Porque é concentrado, é muito concentrado. Cada capítulo, aquilo que podíamos ficar aqui a noite toda. É um livro muito especial e, pessoalmente, é dos livros que eu mais gosto. E vocês, se calhar, vão achar que eu estou a exagerar. Eu tive dificuldades em fazer uma só apresentação de 12 capítulos. Tive muita dificuldade. E tive quase a pensar em dividir isto. Mas vocês, se eu fizesse isso, chamavam-me louco. Dividir 12 capítulos. Já fizeste 40? Já fizeste 30 e tal? Não, mas vocês vão perceber. Isto é mesmo profundo. O livro de Daniel é para o Velho Testamento aquilo que Apocalipse é para o Novo. E vocês já vão perceber o que é que eu estou a dizer. O livro de Daniel, curiosamente, nesta senda desde Gênesis, é o primeiro livro que eu encontro que está escrito em línguas diferentes. E eu já vou tentar explicar porquê. Do capítulo 1, eu estou na parte de introdução, atenção, mas pode deixar aqui a imagem que é mais bonita. A outra só diz introdução. Do capítulo 1 até ao capítulo 2, versículo 3, está escrito em hebraico. Do capítulo 2, versículo 4, até ao final do capítulo 7, está escrito em aramaico. E do capítulo 8 até ao 12, está escrito novamente em hebraico. Porquê? E a resposta que eu vos vou dizer é: não tenho certezas, mas posso tentar apresentar-vos uma hipotética resposta. E só nesse contexto é que eu vos vou dar a resposta. Porque se fosse importante, Daniel tinha dito numa nota de rodapé: ei, eu escrevi diferentes línguas para vos mostrar isto. Mas se olharmos para o contexto dessas passagens, talvez podemos perceber porquê. Do capítulo 1 ao capítulo 2, versículo 3, está escrito em hebraico, o contexto é Judá. História de Israel. Judá. Saída de Judá, entrada em Babilónia, questões relacionadas com os judeus, hebraico. Do capítulo 2, versículo 4 até ao 7, 28, nós vemos uma sucessão de nações e impérios a surgir. Temos um contexto gentílico, nada como a língua da época, representativa da nação gentílica, que era o aramaico. Faz sentido? A mim faz-me sentido. Se foi assim o porquê, eu não sei, não estou na cabeça do Daniel, mas faz-me sentido. Curiosamente, do 8 até ao 12, voltamos a Israel e os fins dos tempos relacionados com Israel, hebraico. E isto, a forma como a coisa ficou arrumada, fez-me sentido. Este livro passa-se na Babilónia. E quero-vos falar um pouco sobre a Babilónia. Podia-vos pôr muitas imagens. Desta vez trouxe-vos umas imagens. Já vamos ver. Mas a Babilónia era uma cidade impressionante. O que é que vocês agora voem comigo e tentem analisar a Babilónia? A Babilónia a cidade tinha muros com 25 metros de espessura. Muros com 25 metros de espessura. Eu fiz bem as contas. Tinha muros com 91 metros de altura. Vocês acham Nova Iorque uma cidade imponente? Para a época, a Babilónia era o best of the best. Aquilo era o mais cosmopolita que podia haver. Mas há mais. Havia torres de vigia de 20 em 20 metros, que excediam os 91 da altura dos muros. O perímetro, se eu fosse andar à volta da cidade, nos muros exteriores da grande metrópole babilónica, eu tinha que andar cerca de 97 quilómetros. Este era o perímetro da cidade. Como se não bastasse, eles fizeram um desvio do Eufrates para que parte do rio entrasse no meio da cidade para que servisse de um ambiente mais luxuriante. Estão a ver o ambiente? Entrar numa cidade, na época, com torres gigantescas, que pareciam arranha-céus. Eles estavam em Manhattan. Quando os judeus entraram ali, uau! Eu estou a imaginar eles olharem para a porta Ishtar, que está uma representação no Museu de Berlim, que eles foram buscar todos os azulejos e fizeram uma representação toda como é que era a porta Ishtar, com o azulejo azul, com os leões dourados. Com os leões dourados na porta Ishtar, numa altura brutal. Aquilo era assim, que era uma coisa fenomenal. O fundador da Babilónia foi Nabopolassar, o pai do Nabucodonosor. E o pai do Nabucodonosor teve o seu filho, Nabucodonosor, e o nome de Nabucodonosor significa Nabu, que é um dos deuses babilónicos, falsos deuses, Nabu, protege o meu filho. Estão a perceber?
O Nabopolassar teve um filho chamado Nabucodonosor e deu-lhe o nome de Nabucodonosor em alusão ao deus Nabu, que significa: ó Nabu, protege o meu filho. O Nabu, o falso deus Nabu, era o deus da profecia e da sabedoria. O que eu acho curioso é que o deus Nabu, da profecia e da sabedoria, foi incapaz de ajudar o Nabucodonosor quando ele teve problemas proféticos. Já viram? O deus expert em profecia provou não cuidar do próprio proteger, que era o Nabucodonosor. Teve que entrar o Daniel, com o Deus Todo-Poderoso, para mostrar quem mandava. E quem é que era o verdadeiro Deus de sabedoria e o Deus de profecia. Isto parece que não, mas é importante a gente pensar nestas coisas. O Nabucodonosor tinha um temperamento... Eu vou ver se eu consigo ter tempo para isto tudo hoje. Mas hoje vai ser um voo... Eu vou acelerar, mas isto não vai ser fácil. Mas eu não quero também andar depressa demais, porque senão vocês perdem tudo, não veem nada. Quando começam a gostarem de alguma coisa, já foi. O Nabucodonosor tinha um temperamento cruel. Vocês lembram-se o que ele fez ao Zedequias? Ele matou os filhos à frente dele, por ele ter sido rebelde, e depois tirou-lhe os olhos. Portanto, ele era cruel. E além disso, como vocês vão ver, ele era brutalmente egocêntrico. Ele fez uma estátua para ele próprio. Já vamos ver. Este era Nabucodonosor. E, portanto, voltando agora às datas. Eu volto sempre às datas. Vocês sabem as datas de cor. Eu não vou fazer perguntas, não têm que me dizer. Mas eu espero que saibam. 605 a.C., 597 a.C. e 586 a.C. Ok? O que eu não vos disse é porque... Já vos disse que aconteceu em 605 a.C. Foi quando Nabucodonosor sitiou a primeira vez Jerusalém, destruiu parcialmente, mas não totalmente, e tirou de lá os melhores. Aqueles que eles conseguiam levar para a corte para formar, para aculturar, para serem futuros babilónicos, como Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Se não sabem, eu já vos vou dizer quem é. Se calhar vocês estão a confundir com outros nomes, que é o Sedraque, Mesaque e Abednego. Mas esses eu não gosto de falar, porque esses são nomes de deuses, como vamos ver. O que eu não vos expliquei foi porque é que Nabucodonosor sitiou Jerusalém em 605 a.C. Isso eu não vos disse ainda, mas vou dizer hoje. História, um bocadinho de história. O Babilónia estava a surgir com muito poder, mas havia outros dois que ousaram desafiar a Babilónia: Egito e a Assíria, que estava a começar a crescer. Encontraram-se todos perto de Arã, sul da Turquia, norte de Síria, na famosa Batalha de Carquemis, em que iam definir naquela batalha que era o New Kid on the Block, que era uma nova potência mundial. No lado tínhamos uma coligação a Síria e Egito, o faraó Neco, salvo erro, com o Nabucodonosor. Isto aconteceu em 605 a.C. Nabucodonosor arrasou-os e fez uma incursão a sul, onde chegou a Jerusalém, nesse ano. Estão a perceber o que foi 605 a.C.? Foi o resultado da Batalha de Carquemis a norte, e Nabucodonosor foi a sul tomar alguns pontos importantes para marcar posição, para começar a ocupar terreno que não lhe pertencia, entre os quais Jerusalém, e fez o primeiro sitiamento da cidade em 605 a.C. Ok? O livro de Daniel pode ser dividido em dois. A divisão mais simples que já fiz até agora. Os primeiros 6 capítulos e os segundos 6 capítulos. Parecem livros diferentes. E são livros diferentes. Os primeiros 6 capítulos falam-nos de história. Os últimos 6 capítulos falam-nos de profecia. Ok? Como já irão ver. Leiam comigo então Daniel 1 e 2. E no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilónia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, o tal Nabu, ou o tal Deus Bel, que é outro Deus babilónico, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. Neste caso seria Nabu, porque é o próprio Deus de Nabucodonosor, o Nabu. 4 conclusões que eu quero deixar nestes primeiros 2 versículos. Primeira conclusão. Quem conquistou Jerusalém? Nabucodonosor. Exatamente, obrigado. Vocês estão sempre atentos. Eu nem preciso dizer nada. Também não são muitas folhas, não é? Mas não avances daqui sem eu dizer. Que é para não ver uma imagem que eu não quero que vejam já. Está bem? Quem conquistou a Babilónia foi Nabucodonosor. Primeira conclusão. Segunda. Não foi Nabucodonosor pela sua capacidade. Foi Deus que entregou Judá nas mãos do Nabucodonosor. É o que está aqui escrito. Deus entregou. E com isto nós aprendemos aqui uma lição. Provérbios 21.
Cito, o coração do rei está nas mãos do Senhor. Mesmo Nabucodonosor, no seu poder máximo, era um peão e sempre será e sempre foi um peão nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Não há presidente dos Estados Unidos mais poderoso, ou presidente da Rússia ou da China mais poderoso que seja, ou outro, que seja capaz de coordenar até o seu próprio destino. É Deus que coordena tudo. É Deus que coordena os reis. É Deus que dá tudo. É Deus que tira tudo. É Deus que exalta e Deus que humilha. E foi Deus, não Nabucodonosor, que deu Judá ao Nabucodonosor. E convém deixar bem claro. Ok, tu és poderoso, mas no fundo, tu és um peão. É Deus que manda. E este versículo põe as coisas de uma forma muito clara. Terceira conclusão. Deus usou um povo ímpio e idólatra para castigar um povo, o seu povo Judá. Sim, Deus tinha prometido que havia consequências. Que havia cativeiro. O povo não ouviu, Deus usou um povo ímpio, certo. Mas cumpriu porque Ele é justo. Deus é amor, mas também quando diz que vai fazer uma coisa tem que cumprir, porque senão nega a sua justiça. E o povo sabia o que é que o esperava. Quantos profetas, eu já falei de tantos, a avisar, vai haver o cativar, vai haver o cativar. Agora Deus não ia cumprir o cativar. Não, Deus cumpriu, usou Babilónia para isso. Usou Babilónia para isso. Ok? Mas, volta e meia achamos que é Satanás que está sempre por trás dos nossos problemas. Muitas vezes não é. É mesmo Deus. Aliás, Deus está sempre. Não há nada que nos aconteça, mesmo de mal, que Deus não queira. Portanto, quero-vos dar uma notícia, se calhar vai-vos surpreender. Não há problema que vos bata à porta que Deus não esteja por trás. Não vale a pena culpar Satanás. Sim, Deus é o responsável. Não há problema que bata à porta que Deus não esteja por trás. E isso deve nos dar tranquilidade. Ao contrário, nos deve inquietar. Deve-nos dar tranquilidade. Porquê? Porque todas as coisas acontecem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quando eu sei que tudo o que me acontece é porque Deus permite mesmo as más, e quando sei que tudo o que acontece é para o bem daqueles que o amam, juntamente as boas e más, vou dar crédito a Deus, porque Deus merece o crédito. O que é que Ele tem para mim? Não sei. Isto não parece bom, mas foi Ele que permitiu. Não vale a pena tirar culpas sempre para o mesmo. Falemos com Deus. É bom saber que o Deus que nos ama, que nos criou, também é responsável pelos momentos difíceis. E Ele tem algum crédito, não acham? Ele tem crédito. Portanto, Ele pode-se dar ao luxo de não ser compreendido, porque quem somos nós para querer compreender Deus, quando a lógica de Deus é diferente da nossa? Certo? Dito isto, tenho que avançar. Quarta conclusão. Deus também usou estes acontecimentos para colocar Daniel na Babilónia. Para ser influência a 5 reis. E para nos deixar este livro fantástico. Agora, o que eu acho fantástico é como é que Deus concilia castigo com potencial de bênção. Deus é Deus. Ele pega no pote, que ele tem figurativamente um caldeirão, mete tudo lá para dentro, coisas boas, coisas más, e que sai sempre bem. Não é como eu cozinhar, se não tiver cuidado aquilo não sai bem. Mas Deus sabe fazer a coisa. Deus mete o caldeirão dele, ok? Mete coisas amargas, mete cardos, mete coisas picantes, tudo o que é mau, mete umas coisas boas e que ele sabe sempre bem. Como é que ele faz? Não sei. Isto é soberania de Deus. Como é que Deus consegue conciliar uma coisa que é para ser um castigo para uns, uma coisa que pode ser bênção para outros e que no final, mesmo para aqueles que era para ser castigo, acaba por ser bom? É como José dizia, intentaram mal contra mim, mas Deus se transformou para bem, como se vê neste dia. Estão a ver? Portanto, Deus merece só com algum crédito, e isto são 4 conclusões importantes. Ok? Leiam comigo o versículo 6 e 7. E entre eles, dos que saíram de Judá, achavam-se dos filhos de Judá, Daniel. Estes são os nomes que devem decorar. Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos, eles já estavam na Babilónia, e o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes. A saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, que significa, Daniel significa o meu Deus é juiz, Beltesazar significa, qual coisa Bel, deixa-me ver, o Deus Bel protege o rei. Vejam, vamos tirar aqui Deus da equação, vamos pôr aqui o Deus Bel. Agora, cada vez que falarem contigo, vão dizer, o Deus Bel protege o rei, vem cá. É o God Save the Queen deles, não é? O Deus Bel protege o rei. Já viram? Cada vez que chamavam o Daniel tinha que ouvir que havia um Deus, que, no fundo, que o nome dele estava a proteger um Deus pagão falso. Aquilo era complicado, mas era isso que eles estavam a fazer. Eles estavam a mexer no nome das pessoas e estavam a ir ao âmago do ser, porque o nosso nome é aquilo de mais intrínseco que nós temos. Quando os babilónicos mexem no nome de alguém, eles estão a mexer na parte mais identitária da vida de alguém. Isto é um exemplo máximo do processo da aculturação, mas mais do que aculturá-los, mais do que prepará-los para a corte, eles estavam a conformá-los ao ponto de eles esquecessem e negassem tudo o que conheciam antes, inclusivamente a sua própria fé. Ok? E
Perante isto, Daniel dá um murro na mesa. E é nesse contexto que devemos ler o versículo 8. Daniel assentou no seu coração não se contaminar. E é bom falar neste versículo depois de percebermos o que se passou antes. Daniel dá um murro na mesa porque disse, basta. Muda-me o nome, obrigam-me a falar outras línguas, obrigam-me a comer coisas que eu não quero, obrigam-me a negar... Não, já chega, não fazem mais nada. Eu acho que volta e meia nós somos muito naif. E perante a deriva e perante o erro, falta-nos dar murros na mesa. Daniel era um homem que não tinha problemas em dar murros na mesa. Há tempo para tudo debaixo do sol. Há tempo para sorrir e há tempo para mostrar os dentes. E nós, como crentes, não temos que ser anjinhos. Quando estamos perante um erro, devemos mostrar os dentes. E Daniel aqui deu murro na mesa. E nós, como crentes, devemos muitas vezes dar murros na mesa. E ele deu. Ok? Ele propôs o seu coração a se contaminar. Então, ele chegou-se ao pé do chefe e disse assim, olha pá, podes cortar às postas, podes-me cortar às fatias, eu não quero saber. Isso eu não vou comer porque isso está contra a lei do meu Deus. Já me mudaram o nome, já me fizeram 30 por uma linha, mais não fazem. Daqui não passam. Estão a ver? A coragem dele. E porque ele fez isso, leiam agora o versículo 9. Volta-me a lermos o versículo 9 e achamos sempre, ei pá, Deus é muito bom, Deus gosta dos seus filhos. Deus deu a Daniel graça e misericórdia. Perceba uma coisa, Deus não dá graça e misericórdia a ninguém que se conforma com o mundo. Estão a perceber o contexto? Daniel teve o que teve de Deus porque marcou posição antes. Deus dá-me graça e misericórdia e vou continuar a ir onde os outros vão, fazer o que os outros fazem, falar como os outros falam e estamos à espera por sermos filhos de Deus para vamos receber graça e misericórdia. Tira o cavalinho da chuva, não. Caput, não, nada. Deus só dá graça e misericórdia àqueles que o escolhem primeiro. Daniel pôs Deus em primeiro lugar e Deus deu-lhe graça e misericórdia a seguir. É assim que eu vejo nas Escrituras. Se os irmãos não concordarem comigo, nós falamos lá fora. Biblicamente. Mas é isso que eu vejo aqui na Bíblia. Graça e misericórdia é um resultado de uma escolha primária, Deus em primeiro. E depois Deus dá-nos a graça e misericórdia. Nós não temos direito nenhum para exigir a Deus isto, se não fizermos a nossa parte. Aí estás a dizer que Deus funciona com uma lei da reciprocidade. Não. Mas Deus funciona com a lei da fidelidade. E Deus honra os que são fiéis. Ok? Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo. Foi isto que Daniel fez. Deus revela-se poderoso para os que o escolhem a despeito das circunstâncias. E foi isso que aconteceu com Daniel. Bom, Daniel, eu gosto disto que vou dizer a seguir, que eu acho que tem a ver com o Daniel. Daniel não era um termómetro. Termómetro são aquelas pessoas que leem a temperatura ambiente. Ok? Daniel era um termostato. Daniel marcava a temperatura ambiente. E nós, às vezes, como crentes, somos termómetros. Onde estamos, ficamos iguais. Daniel, onde chegava, marcava os seus valores. Daniel não era um termómetro, Daniel era um termostato. E os crentes não devem ser termómetros, devem ser termostatos. Para isso tem que se ter coragem, tem que se ter convicções. Ele chegou lá e, ei, os meus valores acima de tudo, eu não quero saber do Nabu, do Bel, podes-me pôr o nome que tu quiseres, eu vou fazer o que o meu Deus manda. Estão a ver? Termostato em vez de termómetro. Ok? Daniel tinha a oportunidade de negar a Deus, afinal os pais estavam longe, ele podia estar, se calhar ninguém via, e muitas vezes nós, estamos à espera de uma oportunidade para negar a Deus. O outro também fez, toda a gente faz, ninguém vê. Sabem, quando nós procuramos uma oportunidade para negar a Deus, é porque nós não vivemos com propósito. Quando procuramos desculpas para deixar de fazer o que está certo, é porque aquilo que nos move a fazer o que está certo não é o ideal, não temos propósito. Se estamos sempre à procura de desculpas para fazer escapadinhas na fé, desculpem a expressão, mas eu quero falar prático, é porque nós não temos propósito na fé. A alerta não é o alerta CM, é a alerta de cada um. Acho que devia tocar aí as campanhas todas e cada um perceber o que é que andamos aqui a fazer. Porque se andamos à procura de desculpas para enganar Deus, como se fosse possível, é porque nós não estamos aqui a fazer nada de convicção. Ok? Sobre isto quero dizer uma aplicação. Foi há cerca de 50 anos, em 2019, que o homem chegou à Lua. O meu avô morreu a achar que o homem nunca foi à Lua. E eu acho curioso que ainda pessoas acham que o homem não foi à Lua, mas... Em 2019 fez 50 anos que o homem foi à Lua. Fez. Acho que fez. E há pessoas que ainda hoje não acreditam que o homem foi à Lua, eu não vou discutir isso. Mas quero dizer que desde então,
O homem já criou a Estação Espacial Internacional, que é um milagre da ciência, sondas, que distribuíram sondas pelo sistema solar completo, telescópios com uma definição brutal, e o homem domina o espaço sideral como nunca imaginou dominar. Infelizmente, o homem domina o espaço sideral, mas não domina o seu espaço interior. Não é verdade? O homem domina o espaço sideral como nunca imaginou ia dominar, mas o seu espaço interior não domina. E isto é o problema. Daniel dominava o seu espaço interior, era um homem de caráter, que é isso que é algo que falta hoje em dia. Falsamente nos deixamos corromper e manipular pela ideia do prazer imediato, em detrimento do que sabemos ser o melhor. Isso é falta de caráter. Quando fazemos isso, estamos a revelar falta de caráter. Ok? E eu estou a ser um bocadinho mauzinho. Desculpem lá, mas tem que ser. No capítulo 2, vamos ler do versículos 1 ao 5. E no segundo ano de reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos. E o seu espírito se perturbou e passou-se o seu sono. Ele teve uma insónia. E o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus para declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. Ele não estava a perceber qual era o sonho e mandou chamar adivinhos para tentar interpretar o sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: tive um sonho e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em sírico: ó rei, vive eternamente, diz o sonho aos teus servos, espertos. O rei queria interpretação, mas eles assim: diz-me o sonho. Pois é fácil, qualquer um dá uma interpretação. Mas eu não vou continuar. Mas o que o rei disse: não, eu não vou dizer qual é o sonho. Vocês vão ter que dar a interpretação e dizer qual foi o sonho. Aí é que tudo ficou complicado. Porque se o rei dissesse qual era o sonho, isso significa isto e o outro. Não, o rei era capaz de o convencer. Mas o rei foi esperto. Não. Agora vou ver se vocês estão... Eu ando-vos a pagar há tanto tempo para serem adivinhos. Agora provem lá. Provem que são bons adivinhos. Adivinhem o sonho que eu tive e interpretem-no. Ninguém estava a interpretar. Ninguém. E ele disse: se vocês não interpretarem, morrem vocês e as vossas famílias. E as vossas casas são dizimadas. Daniel estava nesse grupo dos sábios. E o Misael, o Ananias e o Azarias. Ou seja, se ninguém resolvesse o assunto, a cabeça de Daniel, do Ananias, Misael e Azarias estava em perigo. E então... passei aqui uma coisa importante, mas não é tão importante assim. Há coisas mais importantes. Tenho que avançar. E então, o Daniel foi confrontado com o guarda especial, que era o guarda que tinha que matar esses sábios, e foi ter com eles assim: dá mais um tempo. O que é que Daniel fez? Orou. E convocou uma reunião de oração conjunta. A questão é, quando nós temos um problema, nós oramos. E vou colocar uma segunda questão. Quando temos um problema, pedimos para outros orarem connosco. Foi o que Daniel fez. Daniel, quando teve um problema, orou e convocou uma reunião de oração conjunta. Olha, meus amigos, eu vou orar, mas vocês vão orar comigo. Temos que orar em equipa, porque isto é um problema sério. Estamos todos com o pescoço em risco. E fizeram uma reunião de oração conjunta. Deus deu uma visão a Daniel a explicar o que é que se passava. Qual era a interpretação, e o sonho e a interpretação. E o Daniel chegou-se ao pé dele e... perante o desafio, Daniel ora. Perante a resposta que Deus lhe dá, Daniel agradece. Eu não tenho tempo para ver isto, mas Daniel é uma pessoa grata. Nós vamos a correr para pedir, mas quando Deus dá a resposta, nós fugimos todos contentes. Ele foi agradecer a Deus. E perante o rei, vejam isto, perante o rei, como é que ele falou perante o rei? Versículo 28. Há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Corajoso este, hein? Aquele que não acreditava no Deus de Israel, a primeira coisa... Daniel estava em risco de vida. Vejam a ousadia do Daniel. Chega-se ao pé do rei, que tinha o nome de Nabu, que era um Deus falso, diz assim: olha, tu que acreditas no Nabu, há um Deus espetacular que tu não sabes quem é, e foi ele que me deu este sonho. Já viram a coragem do Daniel? O teu Deus não vale nada. O meu Deus, que é o Deus real, é que te explicou isto. Ele deu glória a Deus na forma como se apresentou. Ele não encheu-se os galões. Eu sou o único que percebe disto. Os outros sábios podes arrumar com eles todos. Eu sou o sábio expert. Estás a ver? Eu tenho a interpretação. Não. Foi o meu Deus que deu. Não foi o teu Deus. Foi o Deus, o verdadeiro Deus que deu a explicação para isto. E isto revela humildade. Que é algo especial em Daniel. Ok? E mais uma vez caráter. Porque coloca Deus no sítio que deve ser colocado. Que é em destaque. E em honra. Ok? E no capítulo 2, do 31 ao 33, nós vemos qual é a revelação do sonho. E vamos ler, 2, 31 a 33. Tu, ó rei, estavas vendo e eis com uma grande estátua. Esta estátua que era grande, cujo esplendor era excelente e estava em pé diante de ti, a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino,
O seu peito, os seus braços de prata, e o seu ventre, as suas coxas de cobre, e as pernas de ferro, e os seus pés, a parte de ferro e a parte de barro. Imagem a seguir, por favor. É isto que ele viu. Ele viu uma estátua, o sonho do rei foi este. A cabeça em ouro, a parte de baixo, já estou aqui a adiantar o que ele viu, mas já vos vou explicar. Era prata, depois bronze, a parte das coxas e parte aqui da barriga, e depois as pernas de ferro, e depois, por final, ferro e barro. E nós lemos que havia uma pedra que depois seria atirada contra os pés e contra esta parte de ferro e barro, que ia destroçar a estátua caindo e isso tudo estilhaçar. Expliquem-me isto. Foi o que ele quis pedir ajuda para explicarem. E então, vemos aqui 4 impérios globais, e eu vou explicar porque foi esta interpretação que foi dada. Versículo 38, Daniel diz ao rei, tu és a cabeça de ouro. Ele diz ao rei, tu és a cabeça de ouro, Império Babilónico. O peito e os braços de prata correspondem ao Império Medo-Persa, porque diz, depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e vê-se pelo nível de passar de ouro para prata. E qual foi o reino que se levantou a seguir ao Babilónico? O Medo-Persa. Ok? Prata. Depois, o ventre e as coxas de cobre, temos o Império Grego que se seguiu ao Medo-Persa, de Alexandre o Grande. Ok? Antes disso, porquê que acham que o Medo-Persa teve nesta parte dos braços? Estou aqui devagar, atenção. Mas Medo-Persa. Não sei. Pode ser. Porque o Medo-Persa é uma união de 2 impérios. Braço esquerdo, braço direito. Medo-Persa. Talvez. Mas eu gosto de divagar. Eu não sei se eu não estava no sonho, mas acho que faz sentido para mim. O ventre e as coxas de cobre é o Império Grego. Que aqui diz aqui que se espalhou e que foi um enorme império. Não diz isso dos outros. E se repararem, ocupa grande parte do corpo, porque de facto o Império de Alexandre o Grande foi desde a Europa até à Índia. Foi o maior em termos de extensão. Depois temos o Império de Ferro, que ele explica o Império Romano. Porquê que acham que foi tão comprido? Porque foi o que durou mais tempo, 1000 anos. 2 pernas porquê? Não sei. Talvez porque temos a parte de Roma, e a Roma estendeu-se ao oeste e a este. Talvez faça sentido as pernas, não sei. Mas sabemos que é o Império Romano. E depois lemos... Eu estou aqui a adiantar-me. E lemos que no final vai haver um novo reino, um novo império, já vou falar sobre isto, que terá um pouco do Império Romano, mas também terá fragilidades alusivas ao barro. Império esse, eu já vou dizer quando é que vai acontecer isto. Império esse que será destruído por uma pedra. Que essa pedra irá arrasar a estátua e depois a pedra crescerá de tal forma que será uma montanha e que será o novo Império Global. Encabeçado pelo Senhor Jesus. Esta pedra é o Senhor Jesus. É uma alusão ao Senhor Jesus a reinar. Ok? Eu já vou explicar isto com mais cuidado. E, portanto, vamos ficar por aqui. Eu já vou continuar, mas agora vamos passar para o capítulo 2, para o capítulo 3. 16 anos passaram-se entre o capítulo 2 e o capítulo 3. O que é que Nabucodonosor faz no capítulo 3? Capítulo 3, versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro. Então passou-se cerca de 16 anos entre este sonho e o Nabucodonosor dá-lhe na cabeça ou fazer uma estátua. Não tenho dúvidas que era pensar nisto. Mas sei o que ele fez. Ele não fez uma estátua a imitar o sonho. Ele fez uma estátua toda em ouro. Sei o que eu acho que ele quer fazer com isso? Quis mostrar, desafiou Deus. O meu império não é só a cabeça. O meu império vai ser o corpo todo e não vai haver sucessão para a Babilónia. Isto é Babilónia forever. O que ele quis dizer, mostrar, foi... Deus no sonho diz que eu sou a cabeça só. E o meu império é só esta parte. E depois haverá outros. Não haverá mais nenhum. Eu vou fazer uma estátua, mas vai ser toda em ouro. É como se a Babilónia ocupasse, de uma forma eterna, o desenrolar da história da humanidade. Estão a ver a usurpação dele? É como se estivesse a dizer, Deus, estás enganado. O meu sonho é a Babilónia para sempre. Eu não vou ficar por aqui. Eu vou até cá abaixo. É tudo em ouro. Estão a ver esta interpretação do ouro ser a estátua toda? Eu acho que faz sentido. Quero frisar que ele dá uma ordem para todos adorarem a estátua sob pena de morte na fornalha. E vemos aqui a história épica de Azarias, Misael e do Ananias. Que perante esta ameaça, perante um rei que não coloca Deus em primeiro lugar, eles colocam Deus em primeiro lugar e mostram a todos que Deus é quem manda. Não é a estátua de ouro, não há Babilónia forever. Há Deus para sempre. E Deus usou 3 homens para mostrar isso. E então... Aqueles 3 homens foram de tal modo especiais na sua fé que colocaram a estátua de ouro em segundo plano, como vamos ver.
Então eles dizem isto que eu acho fantástico, no capítulo 3, versículo 17. Eis que o nosso Deus a quem nós servimos, quando eles forem encostados entre a espada e a parede para negarem, para se prostrarem, eles respondem a Nabucodonosor. O nosso Deus a quem nós servimos é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não servimos aos teus deuses. Sabe qual é a parte destes dois versículos que eu gosto mais? É o isso não. Isso não. Ele diz assim, Deus vai cumprir. Há muitas igrejas que ensinam que se as coisas não acontecerem de como nós sonhamos, é falta de fé. Nós temos que pôr em casa... Nós, quando orarmos, devemos colocar sempre o isso não. Porque isso é que é verdadeira fé. Deus, eu quero isto. Mas se não quiseres isto, é porque é melhor para mim. E isto é orar como Isael, Azarias e Ananias. E esta fé é que Deus depois recompensa com algo que nós não imaginamos. Eles, por terem posto isso não na equação da oração, é que tiveram mais do que imaginaram. Eu não acredito que eles tivessem tido este feedback, este resultado da parte de Deus, se não tivessem orado com o isso não. E a pergunta é, nós quando oramos colocamos o isso não nas orações? Ou oramos a condicionar Deus? Eu quero isto, Deus. Eu vou ter fé para isto, tu vais conseguir, Deus. Como se Deus fosse uma lamparina mágica. Não, nós devemos orar, Deus, tu és soberano, eu quero isto, eu peço-te isto. Mas se tu não quiseres, tudo bem na mesma, porque tu sabes o que é melhor para mim. E quando o fazemos de coração, Deus dá-nos isso e dá-nos mais. E foi o que aconteceu. Ok? Isto é fé no estado mais puro. Ok? Chegamos ao capítulo 4. Isto, Daniel merecia, cada capítulo era um voo. E mesmo assim não chegava. E por isso é que eu tenho alguma dificuldade em vocês hoje, eu vou acabar um pouco mais tarde. Não se importam? Porque eu não cheguei à parte profética ainda. Enfim, eu tive muitas dificuldades com este livro, a sério. Fui surpreendido. Eu pensava que o Ezequiel tinha sido eu respirei fundo quando acabei Ezequiel, quando comecei Daniel fiquei preocupado. Chegamos ao capítulo 4, 25 anos depois do capítulo 3. Ok? Há um provérbio que diz o seguinte, se pusermos um porco em casa, o porco não muda, mas a casa muda. Certo? O porco aqui, figurativamente, é o Nabucodonosor. Nós pensávamos que o porco nunca ia mudar, mas o porco mudou de vida. Sabe porquê? Aquele rei era um rei super orgulhoso. E um dia, eu vou avançar, estando ele a passear nos seus átrios e a olhar para a sua Babilónia fantástica metrópole, eu sou o rei Nabucodonosor que fez tudo isto, eu sou o máximo, eu sou um grande, grande rei. Ele ouve uma voz que diz assim, olha, meu amigo, acabou. Tu agora vais passar um tempo no campo a comer erva e a aprender quem é que é o rei que manda nisto tudo. E foi. Nabucodonosor foi para o campo, foi a comer erva durante um tempo e depois, quando terminou de comer erva, ia ser humilhado por Deus, ok? Ele mudou, o porco mudou, ok? Ele diz isto, 4:37, um parênteses. Este capítulo 4 é o único capítulo que eu encontro na Bíblia. Se encontrarem outro, digam-me, e eu peço desculpa na próxima vez, escrito por um gentio na Bíblia, um rei gentio. Praticamente este capítulo todo é escrito por Nabucodonosor. É como se Nabucodonosor estivesse a fazer uma autoanálise da sua vida, ok? Eu acho isto fantástico. Então, o Nabucodonosor diz no versículo 37 o seguinte, quando ele acaba essa experiência, agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico o Rei do céu. Ele reconhece que há um Rei acima dele. Porque todas as suas obras são verdade e os seus caminhos juízo e pode humilhar os que andam na soberba. Ele aprendeu uma lição. Sabe o que ele disse quando o Sedraque, Mesaque e Abednego tiveram aquele show ali na fornalha com uma quarta figura semelhante ao Filho dos Deuses? Ele diz, o Deus de Sedraque, Mesaque e Abednego é um Deus grande, algo assim. Agora ele diz, eu louvo o Rei do céu. Estão a ver a diferença? Não é o Deus de Sedraque, Mesaque e Abednego. É o Deus que também é o meu Deus e que está acima de mim e é o Rei do céu. Ele só descobriu isso porque andou a comer erva. E muitas vezes quando nós recusamos Deus, 1, 2, 3, 4, 5, Deus põe-nos no campo a comer erva. Mas depois nós crescemos e abre-se nos olhos. E temos expressões como esta, como no versículo 37. Vou avançar. Capítulo 5, temos um grafite sobrenatural, ok? Em que vemos um dedo gigante a escrever numa parede. Temos aqui o Belsazar, que é o neto de Nabucodonosor, que, num ato de loucura, depois de ter bebido um bocado a mais, chama e pede que os vasos do templo de Jerusalém sejam utilizados como copos para beber vinho naquela festa com esporcada.
E Deus estabelece um limite. Foste achado pesado na balança, o teu reino tem um fim. E nessa mesma altura estava o general Hugo Barú, aquela história fantástica que dava para um filme, a desviar o curso do Eufrates, a passar debaixo... Vocês não sabem a história. Ok, eu vou explicar rapidamente. Segundo... qual é o historiador? Eu depois digo-vos qual é que é. Isto está provado historicamente. A forma como conquistaram a Babilónia não podia ser através dos muros. Então eles desviaram o curso das águas para que os medo-persas passassem escondidos debaixo da água, porque as águas passavam debaixo dos portões. Então eles passaram debaixo dos portões escondidos e abriram os portões e todos os medo-persas entraram, justamente nesta altura, quando Deus estava a dizer: acabou o teu reino. É como se fosse um cavalo de Troia sem o cavalo de Troia. Estão a ver? E então, nesta altura, o reino estava a ser tomado pelos medo-persas. Capítulo 6 começa a Babilónia a ser governada pelos medo-persas e nesta altura o reino está a ser regido com um reinado conjunto por Dário e por Ciro. Ok? Medo-persa. E Daniel deve estar próximo dos 90 anos. Um dia eu explico-vos porque é que estes anos são tão fáceis de determinar. Mas não tenho tempo para vos explicar hoje. Está bem? Vemos aqui Daniel, em idade avançada, a marcar pontos. Daniel, se fosse uma árvore, um dia vou falar sobre árvores na Bíblia. O Daniel, se fosse uma árvore, sabe qual era a árvore? A oliveira. As oliveiras dão sempre azeitona. Enquanto estiverem vivas, produzem. Temos oliveiras com 1000 anos que dão azeitona. Temos oliveiras com 2000 anos que dão azeitonas. Enquanto a árvore estiver viva, produz azeitona. Aquele homem com 90 anos continua a produzir fruto. E sabem, então a gente lembra-se de Daniel na cova dos leões. Sabem quando é que isto se passou? O homem tinha 90 anos. Falam todos do Caleb. Esqueçam o Caleb. Daniel. Querem um exemplo de alguém no fim da sua vida a marcar pontos? Daniel. Daniel estava quase com 90 anos. Quando se passou aquilo, não era um jovenzinho. Ele era uma pessoa entrada em idade. Para provar a todos que não há velhos para Deus. Assim vocês percebem todos? Não há velhos para Deus. Daniel, com 90 anos, não teve medo de enfrentar os leões. E então entra agora nesta parte do Daniel na cova dos leões. Rapidamente, vocês sabem a história, eles queriam, este novo rei medo-persa definiu novas regras, o Daniel foi promovido, e sempre que alguém é promovido há sempre pessoas que não gostam disso, não é? E o Daniel foi promovido, houve pessoas que não gostaram, queriam ficar com o lugar de Daniel e pensaram: o Daniel é impecável, não há nada que possamos acusar, a única forma de o acusarmos é através da lei do seu Deus. Ok, então rei, vamos fazer agora durante um tempo uma regra em que só podem orar a ti, e não mais nenhum Deus. O Daniel, ouvindo isso, para ele foi tinto, porque o Daniel é aquele tipo de caráter, está-se nas tintas, não é? Ele enfrenta toda a gente. É aquele tipo de pessoas, termostato, não é termómetro. Só posso agora orar ao rei Dário, ao rei Ciro. Para mim é igual, vou orar na mesma a Deus e vou abrir janelas, como sempre abri. Os outros apanharam, cova dos leões com ele. Sabem o que eu acho interessante? É que Daniel dormiu naquela noite, mas o rei Dário, o líder do mundo, conhecido de então, teve uma insónia. Já viram? O Daniel dos leões dorme. E o Dário, que é o todo-poderoso, tem uma insónia. Sabem que há 3 personagens que têm uma coisa em comum. Daniel, Pedro e Jesus. O que é que eles têm em comum? Foram capazes de dormir em sítios impossíveis. O Daniel dormiu no meio dos leões. Pedro dormiu entre 2 guardas na prisão, quando sabia que ia ser morto provavelmente no dia seguinte. E Jesus dormiu no meio da tempestade. Vocês podem dizer: isto é só para Jesus e para Daniel. Também é para os Pedros que têm homens de pouca fé. Lamento, é para todos. Agora dá jeito que o Pedro tenha pouca fé. Pois é para todos. É para os Daniéis, é para os Jesus e é para os Pedros, homens de pouca fé. O segredo não está no Pedro, não está no Daniel. Está em Deus. Ok? Isto estava uma mensagem, eu não tenho tempo para isso. Tenho que avançar. Se não falo-vos da profecia. Ok, avançando. Capítulo 7, parte profética. Podes pôr a seguir, se faz favor. No capítulo 7, eu vou sintetizar. Nós vemos aqui um leão, que significa a Babilónia. Vemos aqui um urso, que significa os medo-persas. Vemos aqui o leopardo, que significa os gregos. Tudo na sequência. Há uma coisa que eu não disse muito importante. Já repararam que passou do ouro para a prata, da prata para o cobre, do cobre para o ferro e do ferro para o barro? Ferro. Nós temos a ideia que nós todos caminhamos para a Golden Age, para a idade dourada da humanidade. Cada vez somos melhores, cada vez somos tecnologicamente mais avançados, democraticamente somos cada vez mais evoluídos, culturalmente somos cada vez mais evoluídos. Aos olhos de Deus, sabem como é que Deus vê a humanidade? Cada vez pior. Ouro, prata, cobre, ferro e no fim dos tempos teremos uma mistura entre barro e ferro. Aos olhos de Deus, nós, humanidade, somos cada vez mais uma lástima.
Fecha parênteses, avançando. Eu não disse isto há bocado, mas devia ter dito. Porque isto é a visão de Deus, não é a visão do homem. Aos olhos do homem nós somos cada vez mais inteligentes, cada vez melhores. Aos olhos de Deus a humanidade está a caminhar cada vez com pior qualidade. Okay? Isso vê-se no material que é exemplificado para descrever as civilizações. Capítulo 8, nós temos aqui... capítulo 7, vemos estes animais todos e vemos que o Império Romano, aquele que está no final do pé, o futuro Império Romano, okay, é descrito como um animal com 10 chifres. Se nós lermos, e vemos que isso é uma versão 2.0 do Império Romano, e eu já vou explicar isto dos 10 chifres. Eu explico já. Explico depois. Capítulo 8, nós vemos o Império Grego, e no fundo é uma repetição. O Império Grego, que seguirá ao Império Medo-Persa, como um bode com um chifre. Vocês sabiam que o antigo símbolo da Grécia era um bode com um chifre? Vocês ponham no Google. Símbolo da Grécia Antiga, bode com chifre. E aparecem as imagens. A Grécia era descrita como um bode com um chifre, que vai arrasar os Medo-Persas. É como se fosse um bode com um chifre a arrasar. Nós não vamos ler, mas diz que vai ser uma coisa repentina. A conquista de Alexandre o Grande foi a conquista mais rápida da história. Ele, com um exército de 35 mil homens, praticamente, acho que foi em Gilgamesh, com o rei Dário, aquela batalha famosa. Não, acho que foi. Mas ele arrasou completamente o Império Medo-Persa e rapidamente chegou à Índia. Foi como é que é? Foi o bode com o chifre numa velocidade estonteante. Estão a ver a Bíblia a explicar o que não tinha acontecido? Agora, o que é que vocês leiam? Capítulo 8, versículo 8. Isto é, sabem, a parte profética de Daniel, sabem o que é que serve? Vocês agora vão ficar surpreendidos. Serve para evangelizar. Como? Pois é, o que já se concretizou aqui e que estava profetizado. Vejam agora esta. 8.8. O bode, que é a Grécia, se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada. Sabem quando é que o Império Grego terminou? Quando Alexandre o Grande tinha 33 anos, no pico da sua força. Ok? E agora vejam a seguir. Eles não tinham como saber, que está escrito antes. E subiram no seu lugar 4 também notáveis para os 4 ventos dos céus. A história diz que depois de Alexandre o Grande ter morrido, o Império Grego foi dividido em 4, para 4 generais. E eu tenho aqui os nomes deles. O general Salúquis tomou parte da Síria e do norte de Israel. Ptolomeu, do Egito e Israel. Lisímacos, Ásia Menor e Trácia. E Cassander, Macedónia e Grécia. Curioso. Como é que Daniel sabia que este império que não existia ia terminar no auge da força, com Alexandre a morrer aos 33 anos, e ia ser dividido em 4, como se dividiu para 4 generais? Houve um dia alguém que eu ouvi que dizia que ele utiliza isto para evangelizar. Eu achei piada. Como? Agora já percebo porquê. Mas há mais. Capítulo 9. Mas eu não tenho tempo para ver mais agora. Vamos passar para o 9. O 9. Vemos, segundo Isaac Newton, sim, o Isaac Newton considerava este capítulo um dos capítulos mais importantes da Bíblia. Capítulo 9, versículo 1. No primeiro ano, no ano primeiro de Dário, filho da Suera, da nação dos Medos, o qual foi instituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros. Isto eu entendi pelos livros é importante. A Bíblia entende-se pela Bíblia. Eu não entendo a Bíblia pelo YouTube. Eu não entendo a Bíblia pela opinião do A, do B, do C. Eu entendo a Bíblia pelos livros. O Daniel entendeu o que entendeu a seguir, com implicações para todos e para a história da humanidade, pelos livros. Por aquilo que leu de Jeremias. Por aquilo que leu de outros profetas. Ok? E isto é importante. Todas as conclusões bíblicas que não tenham base bíblica não são conclusões bíblicas. E eu não vou acrescentar. Ele analisa o livro de Jeremias e faz as contas dos 70 anos, desde a destruição do templo, e conclui, tendo em conta o que leu de Jeremias, que eu estou a sintetizar o capítulo, o regresso da nação do cativeiro está para breve. Pergunta que vale $1 milhão, que eu não sabia e fiquei a saber. Porquê 70 anos de cativeiro e não 40? Ou 30? Ou 20? Vocês sabem porquê? Porquê que Deus quis 70 anos? Eu acredito que a Bíblia explica-se ela própria. Segundo o livro das Crónicas, não vejam, 36:21, Deus diz: vocês durante 490 anos nunca respeitaram o sábado das terras, de dar um ano de descanso às terras. E eu vou-vos cobrar por isso.
Se fizerem contas, isso dá 70 anos. Estás em dívida para comigo, Israel, e um dia vou fazer contas contigo. E utilizou esses 70 anos, que foi o sábado das terras que não foi respeitado, para ser utilizado mais tarde para o cativeiro, para ser respeitado. Deus nunca deixa de contas por pagar. Achamos sempre que Deus é fantástico, Deus nunca se esquece. Não, Deus perdoa, Deus esquece, mas também é um Deus justo. Não cumpres a lei, mais tarde ou mais cedo eu vou-te mandar a conta. E ele mandou a conta. Os 70 anos correspondem aos anos que não forem respeitados para descansar a terra, Deus utilizou simbolicamente esse tempo para o tempo de cativeiro. Ok? Eu acho isto interessante. Não tenho tempo. Ok. E dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com orações e súplicas, com jejum e saco. Versículo 4. E orei ao Senhor meu Deus e confessei ao Senhor, etc. 21. Estando eu, digo ainda, falando na oração, o homem Gabriel, o anjo Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me na hora do sacrifício da tarde. Eu acho piada aqui, só um parênteses. Nós vemos aqui o Gabriel a falar ao Daniel. Os meus 2 filhos. É a passagem da Bíblia que tem os meus 2 filhos. O Gabriel a ensinar ao Daniel como é que é. E é o Gabriel, volta e meia, ele explica ao Daniel como é que são as coisas. E temos aqui o Gabriel, um parênteses, uma brincadeira. Temos aqui o Gabriel, o anjo Gabriel, a explicar ao Daniel qual a interpretação das coisas. Eu gostava que o meu Gabriel, como mais, vai também explicar ao seu Daniel coisas da Bíblia. Era uma coisa que me daria muita satisfação. Mas, fechando o parênteses. Ele me instruiu e falou comigo dizendo, Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Sabem, há pessoas que chegam a esta parte de Daniel e não leem. Mas o anjo, da parte de Deus, estava comissionado para fazer a Daniel entender o sentido. É importante entendermos o que está aqui. A Bíblia não tem pontos para que nós não entendamos. A Bíblia está feita para que nós entendamos tudo. Se vamos entender tudo ou não, isso é outra história. Mas está feita para que entendamos tudo, inclusivamente isto. Então Gabriel passa a explicar, versículo 24. Eu já tenho um gráfico para vos mostrar a seguir. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir os santos dos santos. 70 semanas estão determinadas. Aqui era mais... isto é do 10 ou 12, eu penso que estamos aqui já a falar no hebraico. No hebraico, sim, no hebraico, determinadas estão separadas, postas de lado. Deus pegou em 70 semanas, é como se tivesse pegado no calendário divino para o homem, pois separadas, preparadas para um efeito especial. É o que quer dizer determinados, no original. E quando acabar estas 70 semanas, estas 6 coisas que estão no versículo 24 vão acontecer. Ok? Quais? Cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia, ungir o Santíssimo. Mas só quando terminarem as 70 semanas. Ok? Agora, o que é que são as 70 semanas? No hebraico são 70 por 7, mais ou menos isso. E até há traduções que traduzem logo por 490 anos. Poderá ser dias. Um ano e um terço era suficiente para produzir isto? Não faz sentido. Mas 490 anos faria. Ok? E já vou-vos explicar como faz muito sentido. Ok? E depois explica. Sabe e entende, versículo 25, desde a saída da ordem para restaurar, ou seja, desde a saída da Babilónia, ou da Medo-Pérsia, para restaurar Jerusalém, haverá 7 semanas. 7 semanas de antes são 49 anos. A pergunta que eu faço é, isto aconteceu? Neemias 2, Artaxerxes, até saiu o dia, está registado, 14 de março de 445 a.C., dá ordem para Israel voltar e para reedificar para Israel voltar e para reedificar Jerusalém. 49 anos depois, estava reedificada. As 7 semanas já foram cumpridas. Ok? Eu vou avançar. Versículo 26. Depois das 62 semanas será cortado o Messias. Ou seja, depois vão-se acontecer 62 semanas. Que depois será cortado o Messias, não para si mesmo. Ou seja, como um ato expiatório para os outros. As 62 semanas, na mesma lógica, correspondem a 434 anos, depois dos muros de Jerusalém estarem edificados. Houve um senhor chamado Sir Robert Anderson, líder da Scotland Yard, não era um parvo qualquer, escreveu um livro, investiga na internet, em 1894, um brilhante matemático que se deu ao luxo de, dedicadamente, perceber qual era o dia.
que estes 434 anos venciam depois da reedificação de Jerusalém. Ele fez as contas. E fez de acordo com o calendário babilónico, que seguia não pelo Sol, mas pela Lua. Porque se fizerem pelo Sol, não bate certo. Mas pela Lua, sim. E faz sentido que Daniel estava na Babilónia. Ok? E chegou a um brilhante... Eu não tenho tempo para vos explicar mais, mas eu depois posso-vos dar dados. Chegou a uma data. 32 depois de Cristo, no 10º dia de Nissan, que é o dia em que o Cordeiro é apresentado na Páscoa. 4 dias antes da Páscoa ser celebrada, que é o 14 de Nissan. E a pergunta que eu faço é, atenção, eu não estou com isto a dizer que aconteceu exatamente assim, mas quero-vos tentar, porque sabemos que já aconteceu isto. O Senhor já foi apresentado e foi rejeitado e foi oferecido. Esta data já foi cumprida. Agora, bater desta forma, e com versículos bíblicos que eu vou-vos mostrar agora a seguir, Jesus a falar sobre isto, vocês vão ficar, se calhar, a ver a coisa de forma diferente, como eu fiquei a ver. Então, nós vemos, possivelmente, não com certeza, que foi eventualmente a 6 de Abril do ano 32 depois de Cristo, o 10º dia de Nissan, segundo, repito, Sir Robert Anderson. Ok? Sabem, e cumpriu-se a profecia de Zacarias 9:9. Foi neste dia, supostamente, no 10º dia de Nissan, isso aconteceu na Bíblia, quando Jesus foi crucificado, que o Senhor pediu um jumento para se apresentar publicamente. Porque até então ele estava escondido, não queria que ninguém soubesse que ele estava... Olha, não digas a ninguém. Mas naquele dia não. Eles vão apresentar perante todos, como o Cordeiro que vai se apresentar em Jerusalém, em cima do jumento. Mas mais, ele disse isto. Chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. E dizendo, se tu... Sei que o anjo Gabriel disse ao Daniel, conhece, investiga, fica a saber. Olha Jesus a falar. Se conhecesses também, ao menos neste teu dia. Que dia é esse? Aquele dia. Se tivessem feito as contas de casa, meus amigos judeus, vocês davam valor a este dia. O que à tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. E depois ele volta outra vez a falar, neste teu dia. Ó judeus, o anjo Gabriel fez questão de vos explicar os dias, para que percebessem. Não estão a perceber que isto está a acontecer agora, neste teu dia, e os vossos olhos estão encobertos? Estão a perceber a implicação de Daniel 9? Avanço. 27. Ele firmará, depois disto, entra em cena a verdade do mistério. Antes da última 7 semanas de anos, os últimos 7 anos. E isto ninguém sabia. O anjo Gabriel não contou a Daniel. O anjo Gabriel também não sabia. Daniel não sabia. E, portanto, estamos num hiato de tempo desde das 62 semanas, ou melhor, neste momento, falta 70 semanas, 63, foram feitas 63 semanas de anos. Falta uma semana para cumprir as... desculpa, tens razão, estamos a 69 semanas, falta uma semana, 7 anos para cumprir. E supostamente deveria ser logo a seguir o Messias ter sido rejeitado, cortado pelos outros. Mas não, criou-se aqui um hiato, que é a verdade do mistério. A igreja entra em cena. E os 7 anos ficam pendentes até que a igreja seja arrebatada. Quando a igreja for arrebatada e Deus fecha este ciclo da graça, da verdade do mistério, começa o relógio a continuar, que estava dito e profetizado em Daniel 9. E avança os últimos 7 anos, a última semana. E é nesta última semana que se vai passar isto no versículo 27. Ele firmará a aliança com muitos por uma semana. Quem? O anticristo. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Durante 3 anos e meio a coisa ficará fantástica. Chega a 3 anos e meio, eu sou Deus. Abominação e da desolação. E ainda é por acaso que Jesus disse, quando isso acontecer, os judeus fujam para os montes, que isto vai ficar complicado. Vai haver destruição. Eu estou a avançar se calhar rápido demais. Eu peço desculpa, mas tenho que avançar. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. O anticristo vai se levantar após o arrebatamento da igreja e será líder durante 7 anos. 3 anos e meio depois vai se declarar como Deus e então Deus vai cair em cima com o castigo. Podem pôr aqui a imagem. Só tem aqui um erro. O erro, onde é que, não me vão dizer, mas onde é que achariam que está aqui um erro aqui? A era da igreja não começa logo a seguir à morte do ungido. Ok? Pronto. Mas estão a ver? 7 semanas, Jonas reedificada, 62 semanas, que vai ter um ano zero. O ano zero, supostamente, da nossa era. A morte do ungido. Isto, Paulo entra em cena. A era da igreja começa. Quando terminar, entra a última semana a correr, com os 7 anos,
a grande tribulação dos últimos 3 anos e meio, depois a seguir o milénio. Isto é um exemplo muito simplista da situação, ok? Capítulo 10, eu vou agora sintetizar. Vemos aqui o capítulo 10 com uma introdução a Daniel 11 e 12. E que nós vemos aqui que aquela história de que Daniel orou e o anjo Gabriel demorou tempo a chegar porque teve de lutar contra o reino, o príncipe da Pérsia, o que prova que existem em países forças demoníacas que controlam esses mesmos países e áreas e regiões do mundo. Não estou a dizer que cada oração que tarda em chegar é porque houve um príncipe de Portugal que lutou contra o anjo enviado por Deus e temos a resposta tarde. Não estou a dizer isto, não me interpretem mal. Mas o que Deus está aqui a mostrar é que existe uma realidade invisível que nós não vemos, de forças das trevas, forças demoníacas, que lutam para que nós não façamos e não vivemos a nossa vida como Deus quer que nós vivamos. E que estão contra nós. E por isso é que Paulo diz que nós temos que lutar contra as potestades. Potestades é o quê? São estas forças que nós não vemos. Ok? Vou avançar. E finalmente no capítulo 11 nós temos 45 versículos de profecia, 35 falam de factos passados, daqui para baixo, e 10 versículos falam daqui para cima. Ok? E destes 35 versículos que falam daqui para baixo, temos 135 profecias que se concretizaram. Portanto, é possível evangelizar com Daniel. Se forem ver com atenção, nos 35 versículos do capítulo 11 que abrangem daqui para trás, há 135 profecias que se concretizaram. E os últimos 10 versículos, vemos Israel enquadrado na última semana de anos. O capítulo 12 não tem tempo. E foi isto de Daniel. Eu espero que passem a gostar de Daniel como eu gosto, e mais ainda, e que todos nós tenhamos vontade, sobretudo, de estudar e aprendemos cada vez mais. Que o Senhor nos abençoe.